Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer aí uma das visualizações mais poderosas que a gente tem dentro das ferramentas de qualidade de maneira geral, né, que é o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto tem esse nome em homenagem ao Wilfred Pareto, né, que foi um economista, né, que ele percebeu uma relação interessante, né, uma proporção interessante de que ele era italiano, né, e de que na Itália 20% da população detinha 80% de todas as terras, né? Então essa desproporção aí, né, gigantesca que foi observada pelo Pareto, né? E aí, por volta da década de 90, o Juran, né, que é um dos pais aí da qualidade, né, da gestão da qualidade, ele percebeu também, né, levou esse conceito para a indústria, né, e até extrapolou isso dizendo que 20% das causas são responsáveis aí por 80% dos defeitos, né? E isso ficou conhecido como a regra dos 80-20, né? Tem uma série de debates sobre isso e tal, que nem sempre você consegue aplicar isso ao seu processo e tal. Mas enfim, aí ele pegou esse conceito, né, que começou lá com o Pareto e levou isso para a indústria e deu o nome do gráfico de Pareto em homenagem, né, ao Wilfred Pareto, tá? Então, o gráfico de Pareto nada mais é do que um gráfico um gráfico de frequência, né? Um gráfico de barras adaptado para a qualidade, né? E aplicando esse conceito da regra dos 80-20, né? A gente vai ver como é que faz e como interpretar, mas adaptando esse conceito da regra dos 80-20, né? Você consegue ter um ganho de qualidade muito grande, né? E você pode utilizar o gráfico de Pareto sempre que você quiser desenvolver um projeto de melhoria, né? Então você percebe que sua planta começou a dar defeito e você investigou as causas lá e gostaria você percebeu que são várias causas. O gráfico de Pareto também pode ser aplicado para os efeitos, né, que são os próprios defeitos, né? Mas, por exemplo, você viu lá as causas e gostaria de saber por qual você deveria começar, né? Qual que você deveria atacar primeiro, tá? E o gráfico de Pareto, de uma forma visual, né? Como eu sempre bato na tecla, né? Os gráficos servem para transformar algo complexo em algo simples e visual, né? E aí o gráfico de Pareto, então, ele vai mostrar para a gente em qual dessas causas a gente atacaria primeiro para ter um ganho mais rápido, né, e melhorar a qualidade mais rapidamente, tá? É, então vamos lá. Vou disponibilizar esse banco de dados para vocês, tá? Para vocês poderem exercitar. Eu vou utilizar a interface, né, o software Minitab. Em breve eu vou estar postando alguns vídeos no meu canal no YouTube, tá? E também eu tenho um curso que ele é originalmente veiculado na plataforma de cursos da Udemy, tá? Então, se você tiver interesse, tem um módulo lá de Minitab totalmente gratuito que você pode acessar e se aprofundar, tá bom? Mas eu vou utilizar, então, portanto, o Minitab hoje, que é uma ferramenta, um software estatístico, né? Mas eu também pretendo disponibilizar para vocês a forma de como que a gente faria isso utilizando o Excel, por exemplo, tá bom? Mas vamos lá, então, o banco de dados. A gente vai trabalhar esse daqui, defeitos de roupas. Então aqui, só para contextualizar, né, a gente contou, né, analisou para cada roupa qual que era o defeito, né, que estava acontecendo ali, né. Então, a gente analisou um conjunto uma amostra aí de roupas, né, e contou em quantas delas, por exemplo, o defeito de botão faltar, né, então tá sem o botão ali, tá faltando um botão, ele apareceu, né? E foi 217 vezes, tá? Enfim, aí fio puxado, né? Tecido desalinhado, aí a gente contou, né? Nessa amostra quanto que esse tipo de defeito apareceu, tá bom? Vamos lá então. Para você fazer isso, para fazer o gráfico de Pareto, você vem aqui em Stat, ferramentas da qualidade, vem aqui em gráfico de Pareto, tá bom? E vai abrir essa janelinha aqui. Aqui nessa primeira opção, defeitos ou dados de atributo em, você coloca, seleciona C1, né, defeito. Em frequências você coloca, né, onde você tem a contagem, né, daqueles defeitos. Então na coluna C2, conte. Por variável você poderia estratificar aqui de alguma forma, né, mas a gente não tem nenhuma estratificação. Aqui nessa última opção você poderia selecionar ou combinar defeitos, restante um único percentual. Eu vou explicar isso depois, mas por enquanto eu vou colocar não combinar, tá?
Eu vou dar um OK. Então, esse aqui é o gráfico de Pareto que a gente gerou, tá? Então, como que a gente interpreta, né? Então, desse lado aqui, a gente tem o percentual. O que que isso quer dizer? Significa que do total de defeitos que a gente teve, que a gente contou, né, no nosso, na nossa análise, o botão faltando, ele representa, né? Você pode ler ou pela essa tabelinha aqui embaixo ou bater aqui no gráfico, né? Ele representa 45,2%, tá? Isso é bem interessante, né? Então, só o botão faltando, ele representa 45% dos defeitos que a gente observou aí na nossa análise, tá? É, Além disso, né, os erros de costura, por exemplo, eles representam sozinhos 23%, tá? E é interessante do gráfico de Pareto, então, é que ele, nessa linha aqui de tendência, né, essa linha representa o acumulado do percentual. Então vamos lá. O botão faltando ele representa 45,2% e os erros de costura 23,3%. Somando os dois, a gente tem 68,5%. Isso quer dizer que botão faltando mais erros de costura representam 68, quase 70% de todos os erros, né, os defeitos que a gente encontrou na nossa análise. Tá? Isso é muito interessante, então, para a gente aplicar aquele princípio de Pareto, né? Que é a regra dos 80-20, né? Então, 20% das causas representam 80% dos defeitos, né? Dos efeitos aí no caso. Então, se a gente fosse, de maneira geral, priorizar um projeto de melhoria, né? Ou então atacar esses defeitos, né? Mitigar os defeitos, se o nosso objetivo fosse diminuir os defeitos como um todo, né? O número de defeitos como um todo da nossa linha de produção, né? Do nosso processo, a gente atacaria com certeza primeiro investigar, né, o que está causando aí o botão faltando, já que a gente está trabalhando aqui com o efeito e não com a causa, né? Então é investigar o que está acontecendo no processo para que a gente tenha gerado peças, né, roupas sem um botão. Depois a gente teria que verificar no nosso processo também o que estaria causando os erros de costura e até aqui também o que poderia estar causando o fio puxado. Então entraria a parte de investigação, né? Então essa parte é bem interessante, é bem importante. A gente tem alguns vídeos aqui no canal, uma ferramenta bastante legal para você utilizar. O PDSA, eu tenho tanto na Udemy quanto no canal do Educa Prática, que você pode utilizar para fazer uma investigação e entender as causas para esses defeitos aqui. Enfim, se a gente atacar esses três defeitos primeiro, né, investigar quais seriam as causas que estariam provocando eles, a gente, somado, a gente estaria reduzindo, né, se a gente conseguisse reduzir a zero todos esses defeitos, a gente teria reduzido em 82% e meio, né? 82,5% o índice de defeitos na nossa linha de produção. Por isso que é muito interessante esse gráfico de Pareto, né? Porque ele consegue resumir e gerar um insight muito valioso para você otimizar aí o seu processo, né? Isso pode ser aplicado para várias coisas, tá? Sempre que você estiver trabalhando com a contagem de variáveis qualitativas, tá? Mas, assim, só para agora contextualizar, né, a gente também pode fazer esse gráfico de Pareto ponderado. Então, por exemplo, se o nosso objetivo fosse reduzir os custos com problemas de fabricação, como que a gente, que a gente atacaria primeiro? Será que seriam as mesmas coisas, botão faltando, erros de costura e fio puxado? Ou seria outras coisas que a gente teria que fazer? Então, pensando nisso, a gente também fez uma análise aqui investigando qual que é o custo de um botão faltando no produto final, né? Então a gente viu que o custo de faltar um botão para os nossos custos de produção de maneira geral, né, de 17 centavos por defeito. Né? Então, a gente tem um custo adicional aí de 17 centavos, né, de retrabalho, enfim,
de comprar mais material para repor ali, para colocar o botão de volta, né? De 17 centavos aí. Então, o botão faltando representa 17 centavos. Assim como aí depois você pode até explorar, né? Fio puxado 89 centavos, tá? Se você tiver um desvio aí de um fio puxado numa peça, você já encarece essa peça em 89 centavos, né? Então, a sua margem de lucro ela diminui. Então, se o nosso objetivo for reduzir o custo, né, dos defeitos, né, custo com defeito de produtos, a gente teria que fazer uma análise ponderada, né, por custo unitário. E a gente poderia fazer um gráfico de Pareto para priorizar também. Então vamos lá, estatísticas. Ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto. Aqui continua sendo defeitos e aqui a contagem a gente coloca como a coluna C4, contagem custo. Aqui também a gente não precisa combinar, tá? Só para explicar, né, que eu fiquei devendo, então eu gerei aqui, antes da gente fazer a nossa análise, aqueles 95% daquela opção significa que na hora que a gente tivesse atingido a contagem aqui de 95% da porcentagem acumulada, né, ele já classificaria o restante, né, das falhas aqui como outros, tá? Então ele não apareceria aqui por defeito, né, escrito, né? Vou até gerar um gráfico aqui para vocês. Ó, esse aqui foi o gráfico que a gente gerou não utilizando aquela opção, e o outro gráfico aqui é ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto, e aqui combinar os efeitos com mais de 95%. Né? Então vamos dar um OK aqui. Né? Você vê que aqui não teve muita diferença, porque a gente já tem um percentual relativamente alto, né? Mas vamos diminuir aqui só para a gente entender melhor como é que funciona, né? Então, acima de 70% ele vai considerar como outros, tá? Então, por exemplo, ó, erro de costura e tal, bateu 70%, tudo que tiver depois disso é outro, né? Classificado como outros aqui. Isso, se você fizer sempre, né, pode gerar uma dificuldade para você interpretar os resultados. Por exemplo, aqui outros está com você vê que a barrinha de outros aqui está do mesmo tamanho de erro de costura. Então, ficaria difícil, né, de você entender por onde começar, né? Então, é interessante se você tiver tipos de defeitos, né, de variáveis categóricas limitadas, né, até um número 10, é interessante que você não selecione aquela opção que a gente mostrou aqui, né? Não selecione essa opção de combinar defeitos, né? Sempre seleciona não combinar, tá? Mas vamos voltar aqui. Esse foi o gráfico de Pareto, considerando o custo, tá? Então, olha que interessante, né? Até para comparar aqui, o gráfico que a gente gerou antes, a gente viu que se a gente quisesse priorizar, a gente teria que investigar quais eram as causas do botão faltando, né? O que estava causando os erros de costura, de fio puxado, tá? Se a gente quisesse impactar ali o número de defeitos como um todo, né? De maneira bruta. Agora, se a gente quer impactar o tanto que a gente gasta, né? Consertando esses defeitos, a gente teria que começar primeiro com erros de costura, porque ele representaria um percentual de 35% sozinho, erros de bainha, né, e falhas no tecidos. Se a gente atacasse, né, investigasse as causas dessas falhas, desses erros aqui, a gente teria uma redução, né, e óbvio, se a gente conseguisse mitigar e reduzir a zero todos esses defeitos, né, a gente teria uma diminuição dos custos por defeito de quase 73%. Né? Então, dos custos que a gente tem hoje, né, por conta de defeitos, né, da nossa linha de produção, a gente reduziria esses custos em 73%. Olha só que legal. Tá? Só para explicar aqui, que eu acabei não falando, essa contagem vezes custos aqui, a coluna C4 é só uma multiplicação do custo unitário por defeito vezes o número total de defeitos que você contou, né, que a gente fez a análise. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido certinho, né, o princípio de Pareto, né, que é exatamente, eu acho que não é nem você levar ao pé da letra a regra dos 80-20, mas você priorizar, né,
por onde começar, né? Quais vão ser os seus maiores esforços, onde você vai concentrar os seus esforços para ter melhores ganhos, né? E é interessante também se você tiver não analisar só números brutos, né? Então, por exemplo, só o número de defeitos, mas analisar ali, ponderar com o custo, né? Que não foge disso, né? A gente está sempre olhando para custos, né? Mas de maneira geral, o gráfico de Pareto é isso, gente. Ele consegue de uma maneira fácil ali te mostrar de onde está vindo, né, quais são as principais, nesse caso, são os principais efeitos, né, os principais defeitos que a gente tem na nossa linha de produção. Mas se você fizesse uma análise de causa também, você também poderia fazer um gráfico de Pareto para aquilo, tá? Lembrando sempre que você tem que tomar cuidado, né, para investigar certinho as causas, tomar cuidado também com a coleta de dados, que é super importante, e é interessante você também aqui, um outro cuidado que você tem que ter é não usar um número pequeno de dados para fazer uma análise de Pareto, que você pode estar cometendo um equívoco, né? Às vezes você coleta poucos pontos, né, poucos dados e acaba priorizando uma coisa que realmente não tem um impacto tão grande. Aí na hora que você finaliza o projeto e reduz aquela causa que você priorizou, você acaba não tendo um impacto tão significativo porque você fez uma coleta de dados precária. Tá? Então é importante frisar esse ponto, né, de coletar os seus dados, né, criticar aqueles dados, né, e aí você pode usar um ciclo PDSA depois junto com o gráfico de Pareto para atacar os principais pontos ali e ter os melhores resultados, os melhores ganhos. Não se aplica só a melhoria de qualidade de processo, tá? Qualquer tipo de análise que você tenha no sentido por exemplo, reclamações de clientes, né? O que está causando aquelas reclamações de clientes, desenvolver um processo um projeto para melhorar aquilo. Então, a aplicação bastante ampla, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, como eu disse, né, esse vídeo está vinculado no Educa Prática, se inscreva no canal e se você ainda não conhece o curso de Minitab na Udemy, procure o curso de Minitab, se inscreva no curso e aproveitem esse material. Valeu, gente!